Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. O nosso assunto de hoje é sobre honra, né? Um assunto muito importante, um assunto de extrema importância para a nossa vida, né? E nós vamos estudar hoje uma passagem do livro de Marcos, tá? Você já vai procurando aí na sua Bíblia, é Marcos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6, tá? Vai procurando aí, abre a sua Bíblia, Marcos 6, do 1 ao 6. E nós, enquanto isso, nós vamos cantar e depois nós vamos orar para começar a palavra, amém? Amém. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia! Louvado seja o Espírito de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Gente, Marcos 6, do 1 ao 6, tá? Vai procurando aí, vai abrindo a sua Bíblia. Vamos orar para iniciar essa palavra, então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra, Pai, possa estar trazendo vida aos Teus filhos, limpando, purificando de todo mal em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando, que Jesus esteja agora trabalhando, transformando vidas, que o Espírito Santo esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, gente. Lembrando que hoje o assunto é honra, tá? Vamos falar sobre honra, o poder que existe por trás desta palavrinha, né? O que existe, os benefícios da honra e o poder da honra, o poder de honrar, né? Vamos então ler uma passagem de Marcos 6. Jesus em Nazaré. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam
escutando, ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz estes milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Olha só, grifa aí na sua Bíblia. Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. 5. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Amém? Amém. Então, gente, honrar. Hoje é sobre honra. Então, Jesus Cristo, aqui o nosso texto narra que Jesus Cristo ele estava retornando para a cidade de Nazaré com seus discípulos, onde ele já tinha morado. E voltando para Nazaré, ele estava no sábado pregando na sinagoga, falando sobre milagres e maravilhas que ele fazia. Pregando, falando do reino de Deus, da palavra de Deus, falando dos milagres que ele estava fazendo. Quando o povo começou a ouvir e ficar admirado, né? O povo começou a ficar admirado com aqueles milagres, o modo como ele falava com tanta sabedoria, como ele contava tantas parábolas, tantas histórias. O povo ficou admirado, mas porém uma parte deles parou para perguntar: mas esse não é o filho da Maria e de José? Ele não é aquele que é irmão de Tiago, José e Simão? O povo começou a perguntar assim, né? Começou a ver um burburinho ali. O povo começou a perguntar: mas ele já não tinha morado aqui? Então, o que aconteceu aqui, gente, entre o versículo 2 e o versículo 3 e o 4, é que o povo começou a fazer perguntas. Ele é tão sábio, ele é tão isso, ele é tão aquilo, ele explica bem, ele fez milagres, mas ele é daqui do povoado, ele é daqui da vila, ele morou aqui nessa cidade. Mas ele não é aquele lá, Jesus, que é filho da Maria, irmão do Tiago, do Pedro, do João, do Simeão, melhor dizendo. O povo começou a desacreditar. E olha o que diz aqui no versículo. E olha o que diz no versículo 3. Por isso ficaram desiludidos com ele. Eles descobriram quem Jesus era. Jesus já tinha morado ali, Jesus era o filho de Maria, e Jesus era irmão de Tiago, de José, Judas e Simão. Era familiar para eles. Jesus já era conhecido por eles. Eles reconheceram Jesus. E por Jesus ser familiar para eles, por Jesus ter morado, por Jesus estar ali, ser irmão e filho de quem era, eles ficaram desiludidos, né? Mesmo vendo os milagres, mesmo sabendo de todas as histórias, eles não creram. Eles se desiludiram com o profeta dos profetas, com Deus na terra, porque Jesus era enviado de Deus aqui na terra, o próprio Deus na terra. Né? E eles, o que acontece com essa desilusão que eles tiveram? Mais adiante Jesus vai dizer, um profeta é respeitado em toda parte. O profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e entre os seus parentes, na sua própria casa, por causa da familiaridade, porque é conhecido, né? Aqueles que o conhecem não deram a devida honra que Cristo merecia, né? Ele era aquele que havia de vir, aquele que a profecia dizia que ele viria, e ele veio, ele encarnou, teve como homem, como carne aqui na terra. O profeta dos profetas esteve entre nós, o próprio Deus esteve entre nós, e muitos desacreditaram, ficaram desiludidos, não o receberam como deveria, não honraram a Cristo como deveriam. E olha que triste, gente, nós chegar a essa conclusão aqui, que Deus falar que na sua própria terra o profeta não é honrado,
né? Jesus está afirmando isso. E lá no versículo 5, olha que mais triste ainda, eu leio isso aqui para vocês, ó. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré. Jesus, por onde ele andou, toda a Bíblia que nós lermos, Jesus esteve fazendo os cegos verem, curando os leprosos, curando, né, fazendo aqueles que não caminhavam caminhar, curou pessoas, a mulher do fluxo de sangue. Foram muitos milagres, gente. Expulsou demônios, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas, muitos milagres, muitos. Transformou água em vinho. Foram muitos os milagres que Jesus fez, muitos, inúmeros. Talvez muitos nem estejam aqui, talvez muitos nem tenham chegado ao conhecimento de alguns daquela época, né? Mas esse povo aqui, essas pessoas que estavam recebendo, ficaram desiludidas, porque de repente talvez Jesus não era o tipo de profeta que elas estavam esperando, não fosse o Messias que na cabeça, na mente dela elas estavam esperando. Talvez eles tenham se frustrado, nossa, achei que Jesus fosse diferente, mas não, Jesus estava ali, Jesus estava entre eles. O profeta dos profetas estava no meio do povo, falando dos seus milagres, das suas maravilhas, e o povo desonrando a Cristo. Então, em Nazaré, ele não pôde fazer milagres, ele pôde apenas, por imposição de mão, né, colocando a mão, curar alguns doentes. E por quê, gente? Vocês estão entendendo? Agora eu vou dizer o porquê, né? E ali termina dizendo, só pôde curar alguns doentes, pondo a mão sobre eles, e Jesus. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. O que é a falta de fé, né? É aquela palavrinha que nós tanto ouvimos falar, a incredulidade, a falta da fé. Por falta de fé, por falta de crer que ele era o Messias. Não foi nem que Jesus declarar ou dizer, eu não quero fazer milagre aqui. Jesus não pôde. Jesus ficou impossibilitado pela falta de fé. Quem não tem fé não consegue receber. Se eu tenho fé e se eu creio, eu estou habilitado para receber, né? Tudo é possível ao que crê. E a fé é o que crê? A fé é aquilo que eu não vejo. Eu preciso receber. Eu preciso ter fé para receber. E esse povo não pôde receber milagres. Somente algumas curas. Coisa pouca, coisa ralinha. Por quê? Porque não honrou um enviado de Deus aqui na terra. Porque não honrou o profeta de Deus aqui na terra. Um homem abençoado, santo, que estava ali somente para abençoar a vida deles, para fazer os milagres que eles tanto precisavam. Eles ficaram a ver navios, como se diz. Não receberam milagres. Jesus não pôde fazer. Então, eu espero que vocês estejam entendendo que honra, o que é honra? Honra é o reconhecimento. Eu preciso reconhecer que estou diante de um homem de Deus, diante de um homem, né? Diante de Jesus. Era para eles reconhecer a santidade, a presença de Deus com ele. E essas pessoas não reconheceram, essas pessoas não creram que era Jesus. Né? Porque quando nós honramos um homem de Deus, nós reconhecemos verdadeiramente é um homem de Deus e nós passamos a receber essas pessoas, nós recepcionamos, nós tratamos bem, nós levamos para a nossa casa, né? Nós os servimos e isso não aconteceu em Nazaré. As pessoas elas não recepcionaram Jesus, elas ficaram decepcionadas porque elas esperavam outra pessoa mais alto, mais baixo, mais poderoso, não sei o que passou na mente delas, porque o texto não fala, mas elas por falta de fé, por a incredulidade, elas não receberam o milagre que elas podiam ter recebido das mãos de Cristo. Amém? Então o que eu quero dizer para vocês, gente, nós precisamos honrar homens e mulheres de Deus. Se nós vemos que Deus constituiu, né? Porque lá em Romanos vai dizer, depois eu vou botar aqui embaixo todos os versículos para vocês. Romanos vai dizer que Deus ele constitui autoridades sobre a nossa vida, né? Seja a autoridade governamental, sejam elas religiosas, sejam na nossa família,
né? Essas pessoas vão exercer autoridade e nós precisamos honrar, e honra é em todos os níveis da nossa vida. Honra, eu vou ler o versículo aqui para vocês, deixa eu achar aqui. Mateus 10:40. Vamos procurar aqui. Nós precisamos honrar aos nossos líderes, as nossas lideranças, né? Porque a honra, ela traz os milagres, ela traz as recompensas de Deus para a nossa vida, né? Então, a desonra, o espírito da desonra, muitas vezes se aposta de nós, entra em nós, faz parte da nossa cultura, mas nós precisamos tirar isso da nossa cultura. Nós precisamos aprender a honrar, né? E essa palavra ela vai nos ensinar justamente isso, ó. Mateus 10, versículo 40, 41, vou ler aqui até o 42. Quem recebe você está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, será uma parte da recompensa dela. Amém? Eu afirmo a vocês, 42, que isto é verdade. Quem apenas, por ser meu seguidor, der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Então aqui, Mateus, capítulo 10, do 41 ao 42, ele está falando dos níveis, né? Os níveis de honra, né? Que nós devemos honrar os homens e as mulheres de Deus, não é mesmo? Então, primeiro nós honrar os nossos líderes, as nossas lideranças, sejam elas religiosas, sejam elas governamentais, né? Porque são autoridades constituídas por Deus, homens que Deus colocou para ser bênção nas nossas vidas. E mesmo assim, se nós descobrirmos que, não é uma bênção, né? Porventura dizer que não é uma bênção, fique quieto, né, gente? A gente tem que ter sabedoria e não falar mal. Se você não tiver o que falar, não puder falar bem, não fale mal, né? Melhor calarmos, deixarmos por isso mesmo e colocarmos nas mãos de Deus, né? Então ali, ó, quem recebe o profeta, né, na qualidade de profeta, vai receber o galardão, a recompensa, né, de profeta. E quem receber, né, ali tá falando de receber os pequeninos, né? Então, a honra é honrar os que estão acima, honrar os iguais a nós e honrar aqueles que são subordinados a nós, né? Então, nós temos que aprender todos os níveis de honra. Temos que aprender que precisamos aprender a honrar, né? Dentro da nossa igreja, da nossa congregação, honrarmos os nossos profetas, os nossos pastores, não é mesmo? Que são homens e mulheres de Deus, pessoas escolhidas por Deus para trabalhar na linha de frente, né? Para orar por nós, para lutar por nós, lutarmos, nos ajudar a vencer as nossas guerras, né? Nos alimentar por meio da palavra de Deus. Então, gente, não custa falar bem, não custa elogiar, dizer que culto maravilhoso, que culto abençoado, pastor. No próximo culto eu vou convidar alguém, vou indicar para alguém vir na igreja. Vou convidar alguém, vou dizer que o culto é bom, que o culto é abençoado, né? Que a igreja é uma bênção. Elogiar e recepcionar e receber bem e honrar também os nossos irmãos. E, gente, eu não sou perfeita, eu erro, né? Essa palavra, primeiro, ela está falando conosco aqui, que estamos fazendo a palavra, porque a gente lê, a gente conversa, a gente troca ideia, e a gente vê que em muitas coisas a gente erra também, né? Mas nós estamos num treinamento, nós estamos aprendendo, né? Crescendo, evoluindo, mediante a ajuda da palavra de Deus, um foco na palavra de Deus. Então, o que eu queria dizer para vocês, que nós precisamos fazer uma análise de como tem sido as nossas vidas. Porque a honra, ela influencia todos os níveis. A minha vida familiar, ministerial, profissional. Eu preciso aprender a honrar o meu chefe, né? Ele está acima de mim, mas eu preciso honrar também, porque se eu lidero uma turma no meu trabalho, eu preciso honrar aqueles que estão junto comigo, porque eles estão me servindo, eles estão me apoiando, eles estão me ajudando. Aqueles que estão abaixo de mim, eu também preciso respeitar, preciso honrar. Em todas as áreas da nossa vida.
porque a honra, ela vai liberar milagres na nossa vida. Ela vai liberar sonhos que muitas vezes nós já engavetamos. Deus vai vir e vai realizar, porque através da honra, nós não estamos tocando pessoas, nós estamos tocando Deus. Agora a chave que eu queria dar para vocês é essa. A honra, gente. Nós estamos honrando a Deus. Porque se lá em Êxodo diz que eu preciso, depois eu vou botar o versículo ali. Eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. E se eu estou desonrando o meu pai e a minha mãe, eu estou burlando um princípio bíblico. Como é que eu vou agradar a Deus assim? Então, eu estou tocando de maneira negativa, né? Eu estou pecando. Então, eu honrando o meu pai e a minha mãe, né? Honrando, respeitando, não falando mal, não caluniando, tratando bem, tratando como eles merecem ser tratados. Eu estou agradando o coração de Deus. E Deus está entendendo, meu filho está entendendo o que é honra. Meu filho está respeitando o pastor dele. Não só com um elogio, mas levando o teu dízimo, a tua oferta, tá honrando o teu profeta, tá honrando a casa de Deus, tá cuidando da obra de Deus, porque esse valor que entra é para cuidar da casa, né? Para cuidar da casa de Deus. Tá dizimando, tá ofertando, tá orando por pessoas, tá pregando o evangelho, você tá honrando a sua congregação, você tá honrando o seu pastor. Né? E não custa nada nós sairmos dessa cultura de que nós temos que criticar. Não custa nada, gente. Não custa um elogio. Não custa. É bom, né? Para quem tá lá se esforçando, né? Quem tá lá na linha de frente, não é mesmo? Porque não é fácil, tem batalhas espirituais que são intensas. Quem tá na linha de frente, orando pelas nossas vidas. Quem tá se colocando na brecha pelas nossas vidas. Então, nós vamos meditar hoje nessa palavra, eu vou deixar os versículos ali que falam sobre honra, e nós vamos ler, nós vamos meditar, né, e ver, assim, se você errou, se você está errando, não interessa, importa é daqui para frente, né, importa daqui para frente nós fazermos e cumprirmos esses princípios básicos aqui da palavra de Deus, de honrar a nossa família, honrar os nossos líderes, na nossa igreja, na nossa empresa, nos nossos negócios, no nosso trabalho, nosso marido, nossa esposa. Aqueles que prestam serviços para nós, né? Aqueles que vêm arrumar o telhado, aqueles que vêm fazer uma teleentrega. Não custa às vezes a gente ajudar com um valor a mais, não custa a gente elogiar que o serviço está bom, que a pessoa é legal. Isso também é honra, gente. Honra é o reconhecimento, né? Reconhecimento que aquela pessoa tem um valor na nossa vida. E a gente une o reconhecimento a algo que a gente quer dar, quer fazer por aquela pessoa. A gente abençoa a vida de outra pessoa. E isso agrada muito o coração de Deus. Isso agrada muito mesmo. Então, nós estamos por honrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou por honrar uma pessoa que é bênção na nossa vida, nós estamos tocando o coração de Deus. Nós estamos recebendo os homens e mulheres de Deus, nós estamos recebendo o próprio Deus, estamos recebendo Jesus. Porque Jesus Cristo, aqueles que têm Jesus Cristo consigo, que o aceitaram como nosso Senhor, nosso Salvador, e o receberem, também estão recebendo a Deus. Né? Se nós recebemos o profeta, na qualidade de profeta, nós estamos recebendo a Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 17, conta a história de Eliseu e a mulher de Sunem, né? Que ela fez um quarto para o profeta e recepcionou o profeta, recebeu o profeta, reconheceu que ele era profeta, que ele precisava de conforto, de ajuda, fez um quarto para ela, para ele, e ele ficava na casa dela quando ia para Sunem, ficava naquela pousada, naquele quarto. E ele, agradecido, feliz, se sentindo tocado, comovido por aquela bênção, por ela ter abençoado a vida dele, ele a abençoou. Ele procurou Geazi e disse: eu preciso descobrir o que essa mulher precisa para eu abençoar ela. Porque ela era uma mulher abastada, era rica, não precisava de muita coisa. Mas o profeta descobriu e disse para ela quando saiu: no próximo ano, quando eu vier aqui, tu vai estar com a criança no colo. E ela recebeu a bênção de ser mãe. Viram só, gente? O
profeta profetizou na vida dela que ela seria mãe e ela realizou o sonho de ser mãe. Então, nós honrarmos os profetas, né, vai trazer proteção, a mão de Deus vai estar nos protegendo, a mão de Deus vai estar liberando os milagres, Deus vai estar realizando os nossos sonhos, Deus vai estar restituindo tudo aquilo que nós perdemos e que nós precisamos, Deus vai restituir, Deus vai trazer de volta. Então, que nós procuremos, gente, aderir à cultura da honra, né? Aderir ao falar bem. Se eu não tenho o que falar, então eu não me manifesto. Eu falo bem, eu honro aqueles que estão cuidando do povo, que estão cuidando de nós. Amém? Amém. Então, eu vou deixar os versículos, né? Vocês podem ler lá também sobre a história de Eliseu, essa história de Jesus. Então, a honra é um reconhecimento. Depois que eu reconhecer, eu vou investir, né? Eu vou dar algo de presente, eu vou... Porque, na verdade, gente, a honra ela é uma semeadura. Eu vou semear, eu estou semeando. E depois de um tempo, você vai colher isso, né? Então, que nós possamos semear com sabedoria, né? Abençoar aí os homens, as mulheres de Deus. Abençoar aqueles que estão na linha de frente, que estão orando, trabalhando, batalhando, para que a igreja esteja cada dia mais alinhada aos propósitos de Deus, alinhada, avivada e crescendo, e para que o povo de Deus esteja prosperando, né? Muita gente aí pregando a palavra, se esmerando, né? Orando pelo povo de Deus, que Deus possa estar abençoando, né? E eu pedi para vocês, se essa live está sendo bom para vocês, está sendo proveitoso, que você passe adiante, porque não somos nós, é a palavra de Deus. Amém? Então, que nós possamos hoje meditar sobre honra. Até o fim da semana, vamos meditar sobre isso. Vamos fazer uma análise na nossa vida, quem que nós podemos honrar e não estamos honrando, né? Vamos abandonar a cultura do falar mal, do criticar. Vamos orar pelas nossas autoridades, pelas nossas lideranças. Que Deus dê sabedoria a elas, né? Que Deus dê sabedoria a nós. Que nós venhamos aprender a honrar, aprender a cultura da honra, né? Para que o nosso Deus possa se orgulhar de nós, né? Para que Ele possa se orgulhar dos filhos que Ele tem. Para que Ele possa liberar na dimensão espiritual o melhor, né? O melhor. Porque Deus disse que nós íamos comer o melhor dessa terra. Né? Então, crendo nessa palavra, crendo no poder e na provisão de Deus para nossas vidas, nós encerramos essa live hoje, dizendo para vocês, meditem sobre isso, meditem sobre essa palavra e vamos mudar, né? Vamos pedir que Cristo transforme a nossa mente, a nossa maneira de pensar sobre honra. A honra é a liberação do poder de Deus, é a liberação dos milagres, né? Então vamos crer nos nossos profetas, vamos crer nos homens e nas mulheres de Deus, vamos deixar a incredulidade de lado, vamos deixar o espírito da desonra de lado e vamos nos voltar para Deus, nos voltar para princípios bíblicos, para agradar o coração de Deus e Ele poder liberar toda a bênção, todo o milagre que Ele tem para liberar sobre as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus era hoje, nós vamos orar, então... Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos aprender, Deus, a partir de hoje, a honrar nossas lideranças, nossos governantes, as pessoas da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, Deus. O Senhor é um Deus justo, é o justo juiz, o Senhor vê tudo, o Senhor julga tudo, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Pai. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Que Jesus Cristo possa estar transformando nossa mente, nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus possa estar sendo o porteiro das nossas bocas, Pai. Que nós venhamos a pronunciar somente palavras de bênção, palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que animam outras pessoas e que impulsionam cada vez mais os homens e as mulheres de Deus a fazerem obras contentes, felizes,
porque o seu povo está aprendendo o valor, a importância da honra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que aqueles que estão honrando os seus ministérios, honrando a sua família, honrando os seus profissionais de saúde, seus profissionais de governo, que eles possam receber de Ti, Pai, os milagres, as bênçãos, a Tua provisão, o Teu livramento, a Tua proteção, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. E consagramos este momento a Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você possa ter um final de semana abençoado na presença de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o sangue de Jesus esteja te cobrindo do alto da tua cabeça até as plantas dos teus pés, e que nenhum mal venha sobre ti. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém, gente? Compartilha aí. Até a próxima. Um beijo pra vocês.